Sejam muito bem-vindos ao canal da Liga de Mercado Financeiro Brasileira. Meu nome é Marcelo e no vídeo de hoje nós vamos fazer a análise de pré-abertura do mini índice. E nós temos aqui, desde o dia 29 de agosto, o mercado trabalhando em um canal de baixa. E nos últimos dias ele tem se aproximado da média central desse canal de baixa aqui, que está coincidindo também com a VWAP diária e a proximidade também da média exponencial de 87 períodos, que está funcionando como uma resistência. Ou seja, estamos numa região muito ruim de operação, porque o preço ele tende a oscilar nessa região de média do canal de uma forma muito despadronizada, causando inúmeras violinadas para os traders, tá certo? Especificamente no dia de ontem, durante a marcação aqui, as operações no pregão, nós fizemos aqui algumas marcações. Essa linha amarela que vocês estão vendo aqui, que eu vou aumentar de tamanho, ela representa a mínima do dia 22/10, aonde o preço encontraria aqui um certo suporte. E, de fato, o que aconteceu é que o preço várias vezes encontrou essa mínima e voltou a trabalhar acima da VWAP e da média central do canal, até que ele conseguiu receber um impulso para encontrar o 76,4% da retração de Fibonacci no 130,379 e voltou a subir, aproximando-se novamente da VWAP diária e da mínima do dia anterior, tá certo? Então, esse foi o quadro que nós tivemos aqui no dia de ontem e precisamos agora avaliar como é que isso vai acontecer. Se VWAP e média central do canal de baixa, eles vão funcionar agora como uma resistência para que o preço possa continuar caindo com o objetivo de chegar aqui na mínima, ao redor aí dos 128 mil pontos, ou se ele vai se manter nessa região de médias, ou se ele vai voltar aqui para a máxima do canal ao redor dos 132.500 pontos, mais ou menos, ou 132 mil, tá? Claro que isso não acontece no dia de hoje, ou provavelmente não apenas no dia de hoje, mas a gente vai avaliar como é que isso vai se dar nos próximos dias. O que eu acho interessante é que tanto média exponencial de 20 períodos quanto de 87 períodos já ultrapassaram a média central do canal. Então, apesar de a gente estar vindo em uma sequência de formação de topos e fundos descendentes, é possível que, diante do suporte aqui do 76,4%, nós tenhamos aqui uma espécie de freio e o mercado passe a trabalhar num sentido de alta, já que as médias ultrapassaram aqui a média central do canal de baixa. Isso pode provocar aí uma espécie de oscilação do preço de forma triangular, como vocês estão reparando aqui nessa figura gráfica, que eu vou deixar aqui marcada para facilitar a visualização de vocês dessa parte desse triângulo, tá certo? Então, pode ser que o preço ele comece a trabalhar nesse sentido aqui, ou até mesmo que ele venha trabalhar aqui em relação a esse suporte nesse sentido. Então, isso é um processo de avaliação que nós vamos precisar fazer. E, além dessa questão gráfica que eu estou falando aqui para vocês, nós precisamos ver como é que está a situação macroeconômica. Então, nós temos aqui a cotação do dólar a 5,69, um dólar que continua alto, o EWZ sendo trabalhado a menos 0,32, Vale a 0,38 de alta, Petrobras a 0,73 de alta e Itaú a 0,48 de alta. Então, apesar do EWZ estar levemente negativo, os principais papéis aqui que influenciam o preço do mini índice estão trabalhando em alta, tá? Especialmente a Petrobras. Então, a gente tem um vetor mostrando uma probabilidade vendedora
e nós temos outro vetor, uma probabilidade compradora. Então, uma força meio que contrapõe a outra, trazendo um cenário inicialmente lateral, tá certo? Já que assim a faixa de preço aqui, de percentual dos ADRs e do dólar se mantém estável aí nos últimos dias, tá certo? Em relação às bolsas aí na Europa, todas trabalhando levemente positivas, as norte-americanas trabalhando numa tendência de baixa mais forte, o mercado chinês trabalhou também, ele fechou numa tendência de baixa, e todos os papéis norte-americanos estão aí numa tendência de baixa mais forte, tá certo? Então, quando a gente vê esse contexto global, a gente pensa muito mais aí em uma probabilidade desse mercado cair. Então, a gente tem um pontinho a mais para avaliação de venda. Minério de ferro a menos 0,26, e que está dentro de um range praticamente neutro, e o WTI a 1,67 de alta e o Brent a 1,60 de alta, e subindo, tá? Então, a gente tem aqui um cenário mais positivo aqui para as negociações do dólar, que não necessariamente se refletem da mesma maneira no petróleo aqui no Brasil. Talvez aconteça o contrário, tá certo? Então, isso faz com que a gente pense, nesse momento, muito mais em uma baixa do que numa alta. Os índices futuros estão trabalhando num range um pouco acima da média, ou seja, ele está um pouco mais caro do que gostaria que se estivessem, tá? Então, juros altos fazem com que os papéis da gente tendam a cair, e o VIX está a menos 2,98. E a gente lembra que o valor tradicional, normal do VIX poder trazer alguma sinalização é de 3 pontos para cima ou para baixo. Então, a gente pode considerar que o VIX está em 3 negativos no momento, o que faz com que a gente pense aí uma probabilidade maior de compra, tá? Então, a gente está com um cenário predominantemente negativo, tendendo à baixa. No entanto, com o VIX mais negativo, a gente pensa aí numa possível recuperação compradora desse preço, desses papéis. Então, em suma, a gente vê que o preço ele pode abrir num gap de baixa, e a gente vai precisar avaliar se esse preço ele vai conseguir se sustentar nesse gap de baixa, ou se apenas pode ser um gap de baixa que não se sustenta, tá trazendo o preço novamente aqui para cima. Se o preço vier a romper aqui os 76,4% e tiver a sua continuidade, o próximo alvo vem para o 126.840 no 61,8% do Fibonacci, e dentro dessa região aqui, nós temos o que nós chamamos de área do filé. Uma vez que o preço ele entra e permanece dentro dessa região, ele vem buscar o objetivo dessa outra ponta aqui, que é o 61,8%, fazendo com que ele trabalhe mais ou menos dessa forma aqui, tá certo? Em relação a notícias, nós vamos ter no dia de hoje, daqui a 21 minutos, a divulgação do IPCA do mês de outubro e o acumulado anual aqui no Brasil. Isso pode trazer aí alguma volatilidade inicial para o mercado. Às 9h30, nós vamos ter os pedidos iniciais por seguro-desemprego nos Estados Unidos, o que faz com que o preço tenha algum tipo de volatilidade se ele vier muito abaixo ou acima daquilo que está sendo projetado. E teremos o PMI industrial e de serviços do mês de outubro, às 10h45, 15 minutinhos após a abertura de Nova York, que também pode trazer aí alguma volatilidade. Às 11 horas, venda de casas novas, e às 17h30 teremos aí a divulgação do balanço do Fed, tá? Mas aí já está muito tarde para a gente operar no mercado e não vale a pena a gente aguardar essa notícia, ela vai ter mais impacto amanhã. Então, o drive do dia vai ser com certeza às 9h30,
que é a grande preocupação para a redução da taxa de juros ou não lá nos Estados Unidos, os pedidos iniciais de seguro-desemprego, e a gente vai ter aí o PMI, né, que vai medir aí o setor do desenvolvimento econômico, tanto da indústria quanto da área de serviços. Muito bem, essa foi a análise de mercado do dia de hoje. Apenas para finalizar aqui, eu gostaria de mostrar para vocês o gráfico pequeno, tá? Dentro da região do gráfico pequeno aqui, opa, deixa eu apagar aqui. Nós temos aqui um mercado que trabalhou muito preço aqui na região dos 131 mil e na região dos 130, 760, né? Em alguns momentos ele veio trabalhar o preço um pouco para cima, como foi esse caso aqui, em outros momentos o preço um pouco para baixo, mas a predominância da negociação do preço ficou entre os 131 mil, que funciona sim como um suporte, aonde a média de 87 períodos do gráfico de 5 minutos está no momento. A média de 87 períodos do gráfico menor está trabalhando no 130, 933, e as médias rápidas elas estão trabalhando na mínima do dia de antes de ontem, que está aqui na faixa dos 130, 960. Ou seja, o preço está bastante travado e a abertura do mercado de hoje, os momentos iniciais e principalmente a notícia do seguro, dos pedidos iniciais por seguro-desemprego é que vão decidir a alta ou a baixa dos preços. Então, esse início de pregão, a menos que um gap de baixa muito forte aconteça, tende a ficar um mercado bem travado dentro da região de preço que ele se encontra no momento, que está aqui entre os 130.500, vamos arredondar, e os 131 mil, tá bom? Bons trades para vocês e cuidado, até mais, tchau, tchau.